escolhi. Não vou voltar atrás, vou me lembrar do que Deus fez por nós. Nosso amor é eterno. A gente não poderia começar esse tempo agradecendo a Deus pela generosidade que Ele tem sido com a vida de vocês, Kleber e Rô. Ele tem sido muito gracioso com vocês. Então eu queria começar esse cerimonial de aliança agradecendo ao Pai por aquilo que Ele tem feito na vida de vocês e o privilégio de nós, os melhores amigos deles, estarmos aqui nessa data tão especial. Então eu queria que você curvasse a sua fronte. Pai, nós te damos graças e te bendizemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho, pela tua generosidade, por aquilo que começou a realizar na vida da Rosângela e do Kleber. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos privilegiados. Obrigado por esse sonho nasceu no teu coração e ser partilhado no coração deles. Tem plena liberdade no nosso meio. Fala com a vida, Senhor, do Kleber, fala com a vida da Rosângela, mas fala conosco também. Espírito Santo, Jesus, Pai querido, nós te amamos e te bendizemos nesta manhã tão especial. Amém. Pode sentar-se, queridos. Chegou o grande dia então, né? Kleber, Rosângela, eu me sinto muito lisonjeado e privilegiado de participar desse momento tão significativo e sublime da vida de vocês, né? Para mim é uma honra, uma honra. Eu queria externar também a minha gratidão aos pais
e dizer que a gente conhece os pais pelos filhos. E vocês estão de parabéns pelo trabalho, pelo legado, pelos filhos de vocês. Então, também queria externar a vocês a minha gratidão, né? Nessa manhã, eu pensava aqui comigo e eu queria deixar uma palavra de Deus para o coração de vocês. E a minha oração é que ela produzisse não somente frutos na vida de vocês, mas agregasse também a nossa vida, o nosso relacionamento, o nosso casamento, né? E o texto que eu queria deixar para o coração de vocês tem a ver com este momento significativo que a gente está vivendo, que é o texto registrado na carta de João, que diz o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Kleber. Ela estava ali. Não sabia se tinha algum parentesco ou não, mas a mãe de Jesus estava presente, né? Jesus, diz o verso 2, também foi convidado com seus discípulos para esse casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Então estavam ali. Então Jesus falou aos seus serventes. Então ela falou aos seus serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas, 6 vasos, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma cabia entre 40 e 60 litros de água. E Jesus lhe disse: enchei de água essas talhas. E eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora a água e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água que fora transformado em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamaram o noivo, Kleber, e lhe disse: todos costumam primeiro pôr o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou ali a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Que Deus fale conosco nesta manhã. Rosângela, Kleber, é fato, não é desconhecimento de ninguém, que existe uma orquestração contra a família. De todos os lados, quer força oculta e revelada, conspiram com essa instituição. Se você for buscar informações, você vai ver que é alarmante o estado das famílias e dos casamentos. Há um crescimento abrupto de quebra de aliança. Famílias são marcadas, homens e mulheres são feridos, sem falar no aumento da violência, do feminicídio. Todos sofrem dor, todos sofrem dano. Os filhos são violentados, são dilacerados. Assim é o quadro que a gente vive. E a família tem sido bombardeada assim, e por arma de grosso calibre. Sabe, e eu tenho por mim, queridos, eu tenho por mim, Kleber, eu tenho por mim, Rosângela, que quando uma família sofre, o coração do nosso pai sofre. Como uma família sofre um dano, o coração do nosso pai sangra, sofre dano. Por que, Kleber? Porque família é instituição divina, queridos. Família não foi criada por homens, não foi feita por um laboratório, não foi Einstein que a criou e a evoluiu. Não, família nasce no coração do pai. E ela não só nasce no coração do pai, como ele o estabelece com um propósito bem definido. O sonho do coração do pai, Kleber e Rosângela, e aqui está o primeiro desafio para o coração de vocês, é que através do casamento de vocês, o governo dele seja estabelecido na terra.
O sonho do coração do Pai é que as nossas famílias reflitam o caráter, a imagem de Deus. E Deus é um Deus de amor, e isso através dos nossos relacionamentos. Isso é através da tua conduta como marido, Kleber, da tua conduta como esposa participativa, Rosângela. Isso da tua conduta como filho, como pais que serão, como amigos, como colega de trabalho. O sonho do coração de Deus é este, primeiro para o casamento da vida de vocês. É que vocês, através do matrimônio, através dessa jornada, cause encanto para a vida das pessoas, ao ponto de todos quanto os virem, os reconheçam como uma família bendita do Senhor. Vocês estão sendo chamados por Deus para mudar esse quadro, para reverter essa estatística, para amar as pessoas, para servir as pessoas. Casamento só tem significado desta forma, sabe? Quando você alinha o sonho do seu coração com o sonho do coração do Pai, isso traz felicidade e plena para o casamento de vocês. Então esse é o desafio. Agora, diante desse desafio que é pleno, tremendo, poderoso, eu queria destacar no texto que eu acabei de ler, algumas verdades que vão contribuir para esse casamento, para que ele seja sólido, sublime, feliz. Porque hoje, para muitos, isso não é uma realidade, né? A primeira verdade que me encanta é a percepção desse noivo, dessa noiva. Eles têm o cuidado de convidar Jesus para o seu casamento. E o desafio Kleber, não só torná-lo testemunha, mas participante da sua vida e do casamento de vocês. Veja, e a presença do Pai, de Jesus, livrou aquela família de um constrangimento terrível. O que as famílias mais precisam hoje, queridos, não é de uma casa nova, não é de um carro novo, não é de uma viagem dos seus sonhos. O que as famílias mais carecem hoje é da presença do Pai, porque quem tem Cristo tem a vida, quem tem Cristo tem a realização plena para viver essa vida. Ele é o maior tesouro. Por isso que a Bíblia diz que o reino de Deus, queridos, é semelhante a um homem que achou uma pedra muito preciosa, largou tudo aquilo que ele tinha, vendeu para adquirir aquele terreno onde estava aquela pedra. Deus tem algo mais, isso é redundante, né? Deus tem algo mais sublime para a vida de vocês. Isso é maravilhoso. Então, tome isso no coração de vocês. Quanto mais, Kleber, você amar a Jesus, maior virá a capacidade de você amar a Rosângela. Quanto mais você amar a Jesus, Rosângela, mais você vai amar o Kleber. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade que eu gostaria de destacar aqui é que mesmo ele sendo participante do relacionamento de vocês, isso não vai isentar vocês das crises e dificuldades desta vida. Não, Jesus estava lá e acabou o quê? Acabou o vinho. Vinho é sinônimo de encanto, vinho é sinônimo de alegria. Quantos casais hoje que vivem o drama do desencanto, da alegria, vivem uma mesmice. Mas o que me desafia aqui é que Maria teve a percepção de identificar o problema. Vocês vão passar por lutas e dificuldades, sabe? Tenham em mente o seguinte: as lutas e dificuldades não serão para destruir, mas sim para construir. A própria diferença de um e de outro pode gerar conflito, sabia disso? Você acha que você a conhecia, Kleber? Você está completamente enganado. Você entendeu? E são fases, são momentos. Essa aliança está sendo firmada nos céus, mas precisa de ajuste aqui na terra.
Então ela teve essa percepção, essa sensibilidade. Ela não só identificou o problema, poxa, acabou o vinho, mas ela tomou uma atitude. Ela recorreu a quem poderia solucionar o problema, que é a pessoa de Jesus, e disse: faça o que ele vos disser. Sabe, aqui está a verdade estabelecida por Deus para vocês pautarem a vida de vocês e o matrimônio de vocês. Aqui está o manual do orientador, do Criador, que tem coisas sublimes para a vida de vocês. Então, diante das lutas, Kleber, diante das adversidades, Rosângela, ajuste o que precisa ser ajustado. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Trate o que precisa ser tratado. É crescendo junto, é pare. As palavras que vocês vão mais usar no relacionamento de vocês é: eu errei, me perdoa e eu te amo. E eu acrescentaria mais ainda, Kleber: Senhor, trata com a minha vida e com o meu coração. Porque nós temos as nossas debilidades, nós temos a nossa incapacidade, a capacidade de ajuste vem dele. Me ajuda, Senhor, a ser um homem melhor. Me ajude, Pai, a ser uma esposa melhor. Esse é o desafio para a vida de vocês. Veja, e outra verdade que eu gostaria de destacar: ele chega para os seus serventes e diz assim: encham esses vasos de água. Gente, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda. Os serventes poderiam simplesmente chegar e falar assim: mas a gente não precisa de água, a gente precisa de vinho. A Bíblia registra que eles prontamente pegaram aqueles recipientes e encheram totalmente de água. Aqui ele nos desafia a uma atitude de obediência a essa verdade. A obediência gera milagres. A obediência gera milagres na nossa vida. Sabe? É você viver esta verdade. Todo aquele que ouve, diz Mateus, todo aquele que ouve essas minhas palavras, Kleber, e as pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram a chuva, os ventos, com ímpeto contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, por conta da obediência. Então, esse é o desafio. Ame a Jesus. Ame ao Jesus. Viva essa verdade. E por fim, Deus faz daquilo que é comum algo extraordinário. Casamento em Deus, gente, casamento em Deus não é ladeira abaixo. Casamento em Deus é crescimento, evolui, o melhor ainda está por vir. Nós vemos que esses pequenos gestos e atitudes promoveram um milagre de tal forma que as pessoas não entenderam aquilo. Aquilo não era comum. Aquilo que não... Primeiro servia o vinho bom. Depois que já tinham bebido, serviam o outro vinho de péssima qualidade. Mas em Deus, em Jesus, o melhor sempre está por vir. Por isso que eu posso declarar para vocês que em Cristo vocês serão muito felizes, plenos e abençoados. Porque é assim que a palavra de Deus diz. E isto foi tão tremendo, esse milagre de Jesus, que provocou um impacto naquele casamento. Não só as pessoas que estavam lá, mas os seus discípulos creram. E foi em um casamento que Deus manifestou a glória dele. É isso que Deus tem para o casamento de vocês. É essa a expectativa do coração do Pai.
manifestar a glória dele. Deus está dizendo para você, Kleber, você é meu, eu sou teu, eu quero manifestar na tua casa a minha glória. Rosângela, você é minha, eu também sou teu, eu quero manifestar no casamento de vocês a minha glória. E o cordão de 3 dobras, eles não se rompem facilmente. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito vocês, que Deus prospere vocês, que vocês reflitam em todo o tempo da vida de vocês essas verdades, que no momento de dificuldade, de luta, vocês sejam guiados por Deus, pelo Espírito Santo, e vocês tenham a percepção em Deus para ajustar aquilo que precisa ser ajustado. E ninguém constrói nada sozinho. Aqui estão seus pais, aqui estão seus padrinhos, aqui estão seus melhores amigos. Eles vão contribuir com vocês nessa trajetória. Então, conte com a nossa vida, conte aqui com seus melhores amigos, né? Então, eu declaro que vocês serão como árvores frondosas, frutíferas, plantados junto aos ribeiros de água, cuja folhagem não murcha e os seus ramos estendem além dos muros. Olha que coisa tremenda. Pode ser a casa de vocês em Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito vocês. Obrigado, Pai. Guarda essa verdade no coração do Kleber e da Rosângela, mas também no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Posso quebrar o protocolo? Eu queria que vocês se virassem um pouquinho para eles darem uma olhada melhor em vocês. Aqui eu acho que está mais clarinho, não está? Vamos recebê-los, vamos aplaudir ao Pai por esse milagre. Parabéns, parabéns. Não vai beijar a noiva ainda, hein? Parabéns. Parabéns. Kleber, Rosângela, a aliança fala de compromisso. A aliança fala de lealdade até que a morte os separe. A vida individual não é mais prioridade, e sim a vida compartilhada. Deus vê o casamento como sendo uma aliança. O que sustenta um casamento não é o amor. Amor é algo finito, limitado. O amor humano, uma hora você ama, outra você odeia. O que sustenta o casamento é a aliança, é a palavra empenhada. É a disposição em honrar a palavra empenhada é que vai gerar o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Se a Deus fizer algum voto, Kleber, não tarde em cumpri-lo, diz a palavra de Deus. É melhor que você não vote do que, se votar, você não cumpra. Então, que Deus dê graça a vocês, em todo o tempo e nas adversidades, a lembrarem deste símbolo que eu vou consagrar agora, no nome de Jesus. Pai, nós consagramos essas alianças, símbolo de algo puro e de que não tem fim. A tua palavra diz: esta aliança que eu faço com eles, diz o Senhor, dar-vos-ei um só coração, dar-vos-ei um só caminho, para que me temam todos os dias das suas vidas, para o bem deles e o bem dos filhos deles. E não lhes deixarei
de lhes fazer o bem. Amém. Agora nós gostaríamos de dar a oportunidade a vocês de verbalizarem isso para os seus amigos, pais e padrinhos que estão aqui. Minha amada Rô, glorificando a Deus e diante de nossos familiares e amigos, eu faço hoje a escolha mais importante da minha vida: amar você todos os dias. Desde que Deus cruzou os nossos caminhos, vi seu cuidado e propósito em nossa história, e sou imensamente grato por isso. Durante os 3 anos de nosso relacionamento, passamos por muita coisa, não é mesmo? Problemas, dificuldades, tribulações, mas ainda bem que prevaleceram os incontáveis momentos de alegria, vitórias e conquistas. Sei que o casamento é feito de altos e baixos, e mesmo que um dia eu te irrite, o que nunca acontece, é claro, prometo sempre resolver tudo com um ombro, com beijos, abraços e, se necessário, com chocolate. Nos dias de alegria, celebraremos juntos, nos desafios, confiaremos no Senhor e nos apoiaremos mutuamente. Meu compromisso é buscar a Deus ao seu lado, crescer espiritualmente junto com você e construir um lar onde Cristo será sempre o centro. Que nossa união glorifique o Senhor e seja testemunho do seu amor. Eu te amo e escolherei te amar todos os dias da minha vida. Com amor, Clé. Meu Clé, hoje se cumpre a promessa de Deus em nossas vidas e meu coração transborda de gratidão por este momento tão sonhado. Agradeço a Deus por nos abençoar e por me presentear com você, o amor da minha vida. Durante esses 3 anos, nada abalou o nosso desejo de permanecermos juntos, pois sempre tivemos paz, fomos confiantes de que a nossa vontade estava alinhada com a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Admiro seu caráter, a sua integridade, seus atributos, que reflete a pessoa do nosso Salvador Jesus, por simplesmente nos amar sem nada exigir. Diante de Deus, da igreja e dos nossos familiares, prometo ser sua fiel companheira, ser seu apoio nos dias bons e difíceis, construindo um lar de amor e de paz. Prometo que cuidarei de você e da nossa família e daqueles a quem Deus nos confiar com todo o meu coração, tendo o Senhor como nosso alicerce. Prometo te amar e te respeitar todos os dias da minha vida, até que Ele me chame. Te amo. Amada minha. Só um minutinho, que eu pensei em obras. Vou usar a sua própria declaração, tá? Eu quero declarar, diante de todos, do Pai, que eu amo muito você e vou escolher te amar em todas as circunstâncias das nossas vidas. Com este anel, selo a minha aliança com você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado meu, onde quer que fores, eu irei. Aonde quer que pousares, eu pousarei. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Prometo te amar, te servir em todos os momentos e circunstâncias das nossas vidas. Para isso, empenho a minha palavra de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria convidar vocês agora a participarem da mesa do Senhor. Humanamente falando, Cléber e Rosângela, humanamente falando, não é possível a gente viver essas verdades. Essas verdades só é possível quando você prova da evidência da sua inclusão, do fato de que nós somos incluídos na morte e ressurreição de Cristo.
a decisão mais importante da vida do homem é entregar-se a Cristo. É isso que vai capacitar ao homem a viver como Jesus na terra. É isso que vai fazer com que o homem seja desafiado a tê-lo, e assim como a mulher, como modelo de vida. Então você vai ter o privilégio agora, sabe, como servo do teu lar, não é líder, é servo, como servo do teu lar, de participar da Rosângela, o pão, servi-la, sempre primeiro, sempre tua esposa primeiro, e depois você come o pão, e da mesma forma do cálice que é o corpo de Cristo. Pai, nós te louvamos por este memorial, te louvamos pela capacidade que o Senhor dá ao homem de viver a prática da tua palavra através da apropriação do sacrifício do Calvário, e consagramos esses elementos a ti, que venham a produzir vida neste casamento, no nome de Jesus. Amém. Funciona assim: aqueles que têm autoridade exercem domínio sobre vocês, mas no reino dos céus não é assim. No reino dos céus, aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servo. Você quer ter um casamento pleno e realizado? Vou te dar a receita. Posso? A receita é água, bacia e toalha, e uma vida curvada para lavar os pés dos seus cônjuges. Isso é desafiador. Isso é desafiador. Que assim seja sobre a vida de vocês, Senhor. Esse casamento está sendo realizado com um efeito civil e religioso. E é rapidinho. Eu queria convidar o Éder e o Ricardo para nós assinarmos a ata, tá? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és santo. Nós, como amigos, como família, como pais, gostaríamos nesse momento final abençoar a vida de vocês. Eu não sei o que você deseja para eles, mas eu estou certo, especificamente não sei o que você deseja, mas eu creio que você quer vê-los felizes, prósperos, frutíferos, com muitos filhos. Menos. Mas expressando o amor, a graça do Pai. Sabe? Continuando o legado que os seus pais deixaram.
sabe, uma vida de amor a Deus, uma vida muitas vezes de renúncia, de abnegação, né? Então vocês são muito privilegiados por ter essas pessoas aqui. Eu queria que você estendesse as suas mãos para eles, para esse casal tão lindo. A Bíblia diz que às margens de um rio, de um lado e de outro, existem muitas árvores frutíferas que dão fruto em todo o seu tempo. Imagina você. E ela diz o seguinte lá em Ezequiel: ela diz que os frutos dessas árvores, que são muito frutíferas, serviriam de alimentos para as outras pessoas. Olha que lindo. E diz também que as folhas dessas árvores serviriam de cura e de remédio para as pessoas. Que assim seja sobre a vida de vocês. Que assim vocês continuem o legado que os pais de vocês deixaram. Que o Senhor abençoe vocês, como família, como igreja aqui reunida, como pais e padrinhos. Nós declaramos vocês abençoados. Declaramos que vocês terão uma trajetória de vida guardada e preservada por Deus, no nome de Jesus. Declaramos, Kleber, você, mais do que feliz, é um homem que leva Deus a sério. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa, Rosângela, será frutífera, ou agregará, acrescentará a sua vida, e os teus filhos serão fortes e viçosos, como rebentos da oliveira. Assim vocês serão abençoados, assim vocês abençoarão a muitos. E é isso que nós declaramos diante do Pai sobre a vida de vocês: abençoados e felizes no nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Pai. Agora pode beijar a sua mãe. Te agradeço.